dia, está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? O que fazer diante das adversidades? As adversidades podem ser um conflito conjugal, problemas com filhos, com os pais, finanças, enfermidade. Pode ser problema conosco mesmo, queremos alcançar alguma coisa na nossa vida, na nossa personalidade, queremos mudar a nossa forma de ser e às vezes a gente não consegue, a gente luta, mas não consegue, ou problemas com outras pessoas, muitas coisas podem ser adversidades e muitas pessoas às vezes não têm força suficiente para enfrentar. Essas pessoas, muitos pensam em desistir, né? Eu não tenho capacidade, não consigo, até da minha vida eu estou desistindo, não tenho mais ânimo, estou entrando em depressão porque eu não consigo mais passar por isso. E a minha pergunta é, realmente devemos nos permitir paralisar ou devemos enfrentar? Não estou julgando o problema de ninguém. Eu estou simplesmente trazendo uma reflexão para que cada um de nós possamos olhar para dentro de nós, olhar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar e o que nós devemos fazer. Mesmo que as situações pareçam contrárias. Eu vou lhe falar de um homem. Esse homem, ele chamava Paulo. E Paulo, ele foi um homem que passou por muitos momentos difíceis, muitos momentos controversos, mas ele nos traz muito ensinamento. Ele tinha um hábito de todo sábado, onde quer que ele estivesse, ele ia numa sinagoga falar de Jesus, da morte, ressurreição de Jesus. Tanto fazia. Aonde ele estivesse, numa sinagoga no sábado, ele ia falar sobre Jesus. E esse homem, ele enfrentava muitos desafios, porque quando ele chegava, ele tinha muitos judeus que eram tradicionais e esses homens, eles impediam que Paulo, ele pregasse a palavra dele. E toda vez que Paulo pregava, tinha confusão. E Paulo, determinada vez, ele está numa cidade e dessa cidade chama Bereia, ele sai dali quase que assim, carregado pelos irmãos, corrido com ele dali, porque queriam apedrejá-lo, queriam prendê-lo, queriam matá-lo. E ele vai para Atenas. E os seus dois amigos, né, que é Timóteo e Silas, ficaram. Quando ele chega em Atenas, ele fala assim, mande os outros dois virem. Nesse momento, ele está num lugar que é totalmente alheio a ele, né? Um lugar onde ele está num país diferente, um lugar diferente. E o que esse homem vai fazer? Se fosse você, o que você faria? Se você já está saindo num lugar de risco, você chega num lugar que aparentemente você está seguro, você ia se quietar, você ia ficar mais discreto possível, porque esse é o mais sensato, né? Você faria o quê? Sabe o que Paulo faz? Paulo vai para a sinagoga falar de Jesus, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, tudo aquilo que criava a maior polêmica, Paulo vai fazer. E ele passa pela cidade e vê muitos ídolos, muitos deuses, e ele se ira com aquilo, e ele confronta os judeus, ele vai para a praça pública, confronta, ele encontra os filósofos, ele confronta, e esse povo vai falar o quê? O que esse tagarela está falando? O que significa o que ele está falando? Junta esse povo tudinho, pega Paulo, leva para o conselho da cidade, para que Paulo se explique. Aí o que eu gostaria de deixar para você é exatamente isso. O que nós fazemos diante da adversidade? Ontem nós falamos sobre a águia. A águia ela voa acima da tempestade. Diante das adversidades, nós precisamos nos impor sobre ela. Agora, por que Paulo fazia isso? Por que Paulo tinha essa coragem toda e às vezes nós não temos? Paulo ele teve um encontro pessoal com Jesus. E às vezes o que nos falta é ter esse encontro pessoal com Jesus. É estarmos com Jesus, ouvirmos Jesus falar conosco. É estarmos atentos e termos uma relação com Jesus. Normalmente as pessoas acham que conhecer Jesus é porque sabe, porque alguém contou, porque já ouviu falar, mas o relacionamento é diferente. Uma pessoa conhecer a outra não significa simplesmente ela ouvir falar de nome. Nós temos o hábito de ouvir muitas vezes quando as pessoas falam assim, alguma coisa ruim que está acontecendo, eles falam assim, está amarrado no nome de Jesus. É simplesmente um jargão, uma expressão. Porque quando se conhece Jesus, simplesmente não se fala dessa forma. A gente não usa o nome de Jesus de qualquer forma. O nome dele é para ser usado
com temor. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Então nós precisamos ter conhecimento, conhecer o Senhor, como Paulo conheceu. O fato de Paulo conhecer, lhe deu ousadia, lhe deu coragem. E é isso que eu quero trazer para você. Que você venha ter ousadia e que você venha ter coragem. No Senhor, conhecendo Jesus, você vai ter. Ele te enche do Espírito Santo e o Espírito Santo traz para você ousadia. Amém? Escreva nos comentários se o Senhor, ele já te tornou vitorioso ou vitoriosa em algum momento da sua vida. E se não, coloca lá, Senhor, me torne vitorioso, me torne vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber outras mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.